Meus amados, vamos dar início então ao nosso momento de estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, de forma muito pertinente, nós vamos estudar sobre o diaconato. Olha aí, quero sim, o meu banquinho. Talvez você possa perguntar assim, mas por que o pastor fica no banquinho, né? Tal. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu operei o joelho direito. E ficar parado no mesmo lugar por um tempo longo, ele vai judiando. Então, a gente senta no banquinho e tá tudo certo, né? Se não tem de um jeito, a gente consegue caminhar de outro jeito pela graça do Senhor nosso Deus. Convido você a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Você vai trazer o tablet aqui para passar, Rafa? Então já me arruma aqui, por favor, que eu já vou passando direto aqui, já vou me organizando. O tema de hoje é diaconia, misericórdia organizada. Já está aqui? Tá bom. Pessoal, vamos então ler a palavra do Senhor que fala assim. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Deixa eu lembrar como é que faz para passar aqui isso. Porque no meio de, obrigado, Filipete, de muitas provas e tribulações, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Até aqui. Meus amados, a palavra do Senhor sempre vai nos exortar a buscarmos a vontade dEle e a realizarmos a vontade do Senhor em todo o tempo. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, os cristãos que estavam em Jerusalém estavam enfrentando uma pobreza muito grande. Eles estavam passando por necessidades. E a necessidade era urgente. Eu tenho um pensamento assim, quem tem fome para agora. Fala assim, semana que vem eu levo um saco de arroz para você lá. Semana que vem, pega um pouquinho a barriga, está roncando, é agora, não é para semana que vem. Semana que vem ela vai continuar roncando, e ela vai roncar de novo, vou sentir fome, mas a fome não espera, gente. A fome, ela é agora. E Paulo,
organizou uma oferta entre as igrejas gentílicas, para que fosse e desse ajuda àquelas igrejas, àqueles irmãos, aqueles cristãos lá de Jerusalém. Corinto havia começado a participar, mas interrompeu o trabalho. Teve alguma necessidade, eles pararam de contribuir. Eu já vi igrejas que, por causa de alguma construção, alguma coisa da igreja local, ela para de dar oferta missionária para o missionário que está lá na frente no campo missionário. No meio do ano, assim, sem avisar, sem nada. A gente vai construir uma torre aqui, a gente vai construir uma torre, então a gente não vai poder mais dar o teu dinheiro para o teu sustento aí. Já vi casos assim. Graças a Deus, Deus supre as necessidades dos nossos irmãos. Mas é muito pertinente quando uma igreja, por algum motivo, para de contribuir com o alimento, com o sustento do necessitado. E Paulo está aqui apresentando as igrejas da Macedônia como exemplo. Porque esses da Macedônia, eles eram de uma região empobrecida, uma região muito pobre. É como eles não eram o Alphaville nosso. Eles eram uma região de classe baixa, de classe baixa. Não era nem média baixa, era de classe baixa. Mas eles foram colocados como exemplo de pessoas que não só deram recurso, mas o texto fala que primeiramente eles se entregaram, eles se deram, e depois eles deram o recurso. Quando nós comparamos as igrejas, a cidade, a região da Macedônia, com as igrejas de Macedônia, com a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era muito mais próxima, era muito mais rica, era muito mais abastada. Mas ela para de contribuir, ela para de dar. E aqui já vem um chamado de atenção para nós, né? Paulo não começa falando de dinheiro, ele começa falando da graça e do cuidado do Senhor. Ele começa falando a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Essa graça do Senhor não é porque nós merecemos, e nós devemos lembrar sempre o que significa graça. Graça é o dom não merecido. Mas vai um pouquinho mais, além do que só nós estamos recebendo o que nós não merecemos. Vai um pouquinho além. Graça, e a melhor definição de graça seria: Deus não nos dá o que nós merecemos e nos dá o que nós não merecemos. Teve uma vez que eu vi uma pessoa orar assim: Senhor, dai-nos o que nós merecemos. Eu falei: Senhor, não faça isso, por favor. Por favor, não dá o que eu mereço, porque eu mereço nada, eu mereço só, né? Só peia, né, do Senhor, né? Como a gente fala no Paraná, né? Eu mereço só ser castigado, porque eu não sou bom, eu sou pecador, eu sou falho. Nós erramos. Erramos por fazer, erramos por omissão, erramos por pensamento, somos pecadores, quanto mais. É certo que nós lutamos contra o pecado, tá, meus irmãos? Não é aqui que nós estamos fazendo o pecado de forma consciente e assim desejada. Não, pelo contrário, o cristão ele peca e ele vai pecar, e ele não é merecedor de nada, mas ele não faz por querer pecar. Ele peca como erro de percurso, e pecar é errar o alvo. E é importante a gente pensar que a graça, ela Deus não dá para nós o que nós merecíamos, porque nós merecíamos condenação por causa dos nossos pecados, e Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o seu favor a nosso respeito. E por isso o apóstolo Paulo fala: a graça de Deus
concedida às igrejas da Macedônia. Isso vai trazer para nós, no nosso processo do estudo dessa manhã, olhando a diaconia como um processo de serviço, mas não serviço apenas dos diáconos, dos empossados, mas um serviço de todos. De todos. Olhando isso, eu quero trazer uma frase aqui já central para nossa meditação nessa manhã. A diaconia não começa no bolso, começa no coração, alcançado pela graça. A diaconia não começa no coração, mas ela começa no bolso, alcançado pela graça. E isso é pertinente para nós, porque tem muitos que podem até fazer alguma coisa na igreja, mas quando fala em recurso, não, dinheiro não, ajudar o outro não. Eu posso até fazer alguma coisa, mas eu não estou disponível para abençoar o reino de Deus, para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas à nossa volta. Não, pelo contrário, ela está disposta a fazer até alguma coisa, mas nunca a se envolver financeiramente com a obra do Senhor. E isso para nós é salutar, porque nós vamos observar que Deus vem com a sua misericórdia a nós, Ele vem com a sua graça a nós, e nós apenas respondemos entregando para a obra do Senhor os recursos também. Deus quer a nossa vida, Ele quer, mas Deus quer também a nossa vida por completo, junto com os nossos recursos. A misericórdia, ela deve ser enxergada também no meio do sofrimento. Quem passa por dificuldade deve ser alvo da misericórdia. Deve ser alvo do nosso compadecer-se daquela pessoa. Deve ser alvo do nosso ajudar e nos mover àquela direção. A palavra misericórdia, ela tem esse sentido: enxergar o sofrimento do outro. Enxergar o sofrimento do outro. Compadecer-se do outro. Mas também mover-se naquela direção. Talvez você possa estar pensando assim, mas pastor, hoje em dia nós temos muitos aproveitadores. Não estou falando dos aproveitadores, estou falando daquelas pessoas que passam por necessidades. Passam por dificuldade. Os alcançados pela misericórdia são misericordiosos. Aqueles que foram vistos pelo Senhor Deus no seu sofrimento, aqueles que o Senhor Deus se compadeceu deles, aqueles que o Senhor se moveu até eles, esses também fazem para com o próximo, fazem para com aqueles que estão à sua volta. E quando nós olhamos isso, não deve ser uma ação solta, mas deve ser uma ação organizada, de cuidado da igreja. Nós temos a nossa junta diaconal, que ela organiza as nossas cestas básicas. E, periodicamente, nós abrimos lá para que as pessoas efetuem doação de alimentos, e se vai ver uma cesta lá no final, na saída da igreja, ou na entrada da igreja, depende de onde você está, mas ali uma cesta para colocar alimentos para você trazer para compor a cesta básica. Mas você também tem uma chave Pix para você fazer a transferência para que possa realizar isso. Mas por quê? Porque o cuidado, ele deve ser, primeiramente, identificar aqueles que são necessitados de verdade. E não aqueles que apenas falam que quer, que precisam,
Mas ela precisa de verdade, ela é uma necessitada de verdade, ou ela apenas tem o parâmetro de sempre pegar recurso, não importa de onde vem, e ela foi criada nessa condição, nessa condicionante. Porque se ela foi criada nessa condicionante, nosso papel como igreja é quebrar o padrão. Foi, não, você não tem que pegar, você tem que trazer. Por quê? Porque você foi alcançado pela misericórdia mais do que o necessitado que está ali. E você deve abençoar a vida do outro. E por isso que é uma ajuda organizada. É uma ajuda que define quem que são os responsáveis do processo de direcionar isso e cuidar dos necessitados. Mas também envolve gerenciamento dos recursos. Nós vamos gerenciar bem os recursos para que possa alcançar realmente as pessoas que precisam. Mas não apenas isso. Por quê? Porque o necessitado, ele tem necessidade de comida. Algumas vezes é comida. Mas algumas vezes ele tem até a comida, mas ele não tem o dinheiro para pagar a conta de luz. A conta da água. Um remédio. Então precisa ser um acompanhamento e não apenas um assistencialismo. Algumas vezes a igreja faz mais um processo de assistencialismo. É só de dar e some da minha frente, porque eu não quero problema com você. E não deve ser assim. Deve ser o processo de misericórdia e cuidado diário para com as pessoas. A misericórdia sem ação é apenas sentimento. É apenas fazer por peso de consciência. Mas quando ela é organizada, ela quebra as barreiras da burocracia para que venha alcançar as pessoas de verdade. Em primeiro lugar, sobre essa misericórdia organizada, eu quero falar sobre a diaconia nasce da graça de Deus. Veja o versículo 1 e 2 do nosso texto base. Fala assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muitas provas e tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aqui, a palavra-chave é a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A generosidade dos macedônios não nasce da abundância. Algumas vezes nós falamos assim: eu tenho pouco. E quando a farinha é pouca, o meu pirão eu faço primeiro, para mim, né? O pirão eu faço para mim primeiro. Mas isso é uma visão que capitalista. Quando a farinha é pouca, então, no processo bíblico, qual que é? Vamos dividir e eu vou ter o meu e vou passar um pouco para o outro. O processo da bondade natural. Perfeito. A mulher tinha pouco azeite, foi lá, obedecendo a ordem do profeta, né, colocou um monte de azeite lá, de vasilhas, e o azeite foi se multiplicando. Bênção do Senhor. Também pode ser pensado no processo do fazer o pão primeiro para o profeta, da viúva, e ela faz primeiro para o outro, para o profeta, e aquela farinha foi se multiplicando e fez para a sua família depois, e não faltou recurso. Eu não estou falando que nós devemos não agir com sabedoria, com o recurso que Deus nos deu, tá? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que, a exemplo do que aconteceu com as duas viúvas, a exemplo do que estava acontecendo aqui, da bondade dos macedônicos, nós também devemos exercer a bondade no nosso dia a dia para com
os necessitados, para com aqueles que precisam de socorro e misericórdia. Tem muitos que falam que, por exemplo, que não tem recurso para ajudar ninguém. Não tem recurso para ajudar a comprar a cesta básica, não tem recurso para dar o dízimos e as ofertas. Não tem recurso para nada. Mas isso será que é falta de recurso ou é um escorpião que tem dentro do bolso? O que é? Será que é falta de recurso ou é a falta de reconhecer a bondade de Deus e o cuidado do Senhor? Porque o diaconato, o cuidado, não é apenas dos diáconos, mas é da igreja toda. O resultado da graça de Deus, ela independe do quanto eu tenho de recurso. Esses da igreja de Macedônia, eles estavam contribuindo, mesmo sendo mais pobre do que da igreja de Corinto, que tinha parado de ajudar a obra do Senhor, parado de ajudar com recurso aqueles que estavam necessitados. Na perspectiva reformada, o pecado torna o ser humano autocêntrico. O que é isso? Voltado para si. Voltado para si. Quer ver só? O marketing do mundo entende isso. E ele fala assim: você tem direito de ser feliz. Olha, você pode se presentear com essa roupa, você trabalha tanto. Você tem direito para si. Você pode, você consegue, é teu. O mundo está falando isso à nossa volta. Olhando o autocentrismo. Quer ver só uma doença? Quando a pessoa ela olha no espelho e vê que está gorda, vê que está gorda, mas não está, a anorexia, ela está magra, mas ela olha no espelho e se vê como gorda. Vai comer, não come, o que come vomita, porque está doente. Ela se vê como gorda. Qual que é o remédio para essa doença? É parar de olhar para si e começar a olhar o outro. Um dos remédios. Quando essa pessoa ficar olhando internamente para si, ela não sara. Porque ela se vê no centro do mundo e do universo. Quando nós estamos vivendo na nossa vida diária, nós podemos cair num processo do eucentrismo, do evangelho do eu. E isso é muito pertinente para nós, porque se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração pode cair nisso daí. Quer ver só algumas perguntas para a gente pensar sobre isso, como que está o nosso coração. O que vou ganhar com isso? Quando eu vou ajudar alguém. A grande pergunta das pessoas é: o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar alguma coisa com isso? Aí você vê os famosos, vai dar alguma coisa, o que eles fazem? Selfie. Por quê? Porque ele quer mostrar para os outros que ele está fazendo alguma coisa boa. Mas o que diz as Escrituras? Isso, quando dá com a mão, a outra não fique sabendo. Fez alguma coisa boa, está lá tirando selfie. Fez alguma coisa legal, ajudou alguém. Está lá mostrando para o céu e para a terra e para o mundo inteiro. Estou ganhando alguma coisa com isso? Primeira pergunta. Quanto vou perder quando eu ajudo alguém?
Olha, quanto que vai me custar, né? Quanto que vai me custar essa ajuda? Quem vai cuidar de mim, então, depois? Porque eu vou ajudar, e quem que vai me ajudar depois? É a pergunta do eu. Porque o sofrimento do outro é meu problema. Afinal de contas, ado, cada um no seu quadrado. O problema é dele, problema é meu. Eu resolvo os meus, ele resolve o dele. Mas será que essas devem ser perguntas que um cristão deve fazer para si mesmo no processo de ajudar o outro? Nós não podemos confundir. Não servimos para sermos salvos, mas servimos porque somos salvos. Tem denominações e religiões que servem o outro para ganhar a salvação. Mas no cristianismo, esse não é o ponto. Nós servimos porque fomos abençoados, fomos alcançados. Não contribuímos para comprar o favor de Deus. Não contribuímos porque recebemos, mas nós contribuímos porque recebemos gratuitamente o favor de Deus através de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. E isso é muito pertinente para nós. Por quê? Porque existe uma bênção do Senhor sobre nós. E Paulo, aqui no versículo 2, ele vai falar 3 coisas bem importantes aqui para isso. Ele fala assim, porque no meio de muita prova de tribulação, esses estavam passando por um tempo fácil? Não. O que estava acontecendo lá? Eles estavam tendo prova de tribulação. Pronto. Mas ele continua. Manifestaram a abundância de alegria e o quê? Está lá o texto. E não é só pobreza, ele fala o quê? Profunda. Estava muito pobre. A pobreza lá estava intensa. Estava difícil? Estava. Tribulação e pobreza. Mas teve algo que aconteceu no meio disso tudo. Final do versículo 2. Deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Devemos ser generosos também no meio das tribulações e também no meio da pobreza. Tenho recurso? Glória a Deus por isso. Então, continue sendo generoso. Tem pouco recurso? Continue sendo generoso. Deus nos abençoa para sermos canal de bênção para a vida das outras pessoas. Quanto mais você for mar morto, que não manda água para lugar nenhum, só acumula, menos você vai ter. Porque o processo de Deus é de me abençoar para que eu abençoe o outro. Aquele que está do meu lado. Mas se eu nunca ajudo ninguém, se eu sempre sou aquele que tem que ser ajudado, eu nunca vou sair dessa condição. Deus nos dá para abençoar. A tribulação e a alegria, ele fala ali. A alegria deles não vinha das circunstâncias, mas vinha do Senhor. A pobreza e generosidade, eles não contribuíam porque tinham muitos, mas eles contribuíam porque, apesar de terem pouco, eles iam e faziam isso. Calvino fala aqui, olhando esse texto, ele faz um comentário bem interessante, que ele fala o seguinte: Calvino afirma que, sustentados pelo Espírito, os macedônios conseguiram olhar além das próprias dificuldades e socorrer os irmãos. Porque algumas vezes nós paramos e ficamos voltados nas nossas próprias dificuldades. Ó céus, ó vida, né?
Lembra do desenho lá que a gente assistia quando era pequeno? Ó céus, ó vida, né? Só chorando, só choramingando. Tem gente que só vive chorando. Vai ter um acampamento, não tenho dinheiro. Se não pagar para mim, eu não vou. Mas calma aí, teve 6 meses para começar a pagar o acampamento. Por que não começou antes? Tem gente que não para de chorar, só vive chorando, choramingando. Tem gente que não para de ver necessitado. E deve ter o rompimento disso daí na própria pessoa. Eu preciso que me ajude. Não, calma aí um pouquinho. Mesmo no meio das necessidades, nós podemos ajudar. Porque sempre vai ter alguém que tem menos do que a gente. Sempre vai ter alguém que tem mais também. Né? Isso é verdade. Mas sempre vai ter um necessitado. Sempre vai ter. Eu achava muito interessante o conceito lá no Amazonas, no interior do Amazonas. Eu não falo de Manaus, eu falo do interior do Amazonas, interior do interior. 2 dias de Porto Velho e 2 dias de Manicoré, de Manaus, de barco. No meio do mato, no Rio Madeira. Nós trabalhamos lá por 4 anos, lá com o Ribeirinhos. Mas a pessoa ia caçar uma caça, e lá ele pegava um animal, lá, um porco do mato, alguma coisa assim, abatia um veado, alguma coisa, e ele trazia aquele animal para a casa dele, e o que ele fazia? Dividia. Pronto, bem isso. Pegava os curumim, pegava lá, limpava o bicho e dividia, bandava tudo, ficava com um pouquinho. Eu falei assim, eu na minha ignorância, sulista, falei assim, uai, mas você está dando tudo. Amanhã o que você vai comer? Aí ele falou assim, não, pastor, tem que dividir. Eu falei, mas não estou entendendo nada, meu jovem. Você tem o fruto do teu trabalho aí, e você está dividindo? Aí o caboclo lá do meio do mato me ensinou. Eu falei, então, pastor, se eu guardar aqui, vai estragar. Não acumular para o outro dia, né? É comer ali. E ele falou assim, hoje eu peguei e estou dando para os meus vizinhos. Quem tiver bastante não vai pegar, ele vai devolver. Mas amanhã ele pega. E o que ele faz? Ele divide. E eu falei, é assim que funciona aqui então? Lá quando a gente pega muito, a gente toca dentro do congelador, congela, né? E o vizinho, se quiser uma colher de sal, eu dou. Mas muito mais do que isso, não, né? Uma xícara de leite, né? Uma xícara de leite eu dou, mas muito mais do que isso, não. Uai, que história é essa, né? Quer viver agora nas minhas custas? Né? Eu sou, né, o rei da cocada, né? Mas não. O caboclo do Ribeirinho me ensinou isso. Graças a Deus por isso. Mas esse é um princípio que já está aqui, estabelecido. Porque nós devemos ter muito mais a generosidade em nós. Não é a dificuldade que deve me impedir de abençoar a vida do outro. É na dificuldade, na tribulação, eu sempre vou ter algo para ajudar. E eu posso fazer, mesmo que seja com um pouco. Devemos participar um para com o outro. É muito triste, por exemplo, quando a nossa junta diaconal não consegue fechar as cestas básicas. É muito triste, por quê? Porque nós temos aqui 200 membros. Não deveria ser difícil fechar 10 cestas básicas. 200 pessoas. Não deveria ser difícil. Deveria ser assim,
parem de trazer, por favor. Parem de mandar, porque tá muito. Não, pera um pouquinho. Guarda aí. Mês que vem a gente pega de novo. Porque tá aqui, tem muito. Tá sobrando. Isso eu falo assim, não para fazendo uma acusação, mas eu falo assim de despertamento do Senhor para a nossa vida. Porque se nós não tivermos esses despertamentos, vamos viver só para autoajuda. Só palavra de conforto, de você pode, você consegue. Mas nós precisamos do quê? De sermos confrontados também. Ajudar quem precisa, organizar o processo da ajuda e sabendo que eu também sou um servo do Senhor que devo servir com alegria e gratidão ao Senhor. Uma igreja pode ter poucos recursos e ser rica em misericórdia. Não é a quantidade de recursos que vai me fazer rico de misericórdia. A viúva que deu uma única moeda deu mais do que todo mundo. Uma única moeda. A quantidade foi maior? Não. Mas ela deu o que ela tinha. Ela contribuiu com o que ela tinha. Uma igreja pode possuir muitos recursos e ser pobre em amor. Temos bastante. Mas esse bastante é só para mim. E digo mais, uma igreja pode ser muito calorosa em receber as pessoas, amorosa em receber as pessoas, mas pobre no cuidado das pessoas, que é diferente. Quando eu cheguei, estava muito bom, mas depois fui abandonado. E eu não estou falando só do processo do cuidado pastoral, eu estou falando do processo do cuidado da igreja, que é diferente. Mas o pastor... Não, perfeito, o pastor é importante. Mas não é só o pastor que cuida, não é só o pastor que pastoreia. Os presbíteros pastoreiam junto com o pastor. Os diáconos pastoreiam junto com o pastor. A igreja deve cuidar e discipular uns aos outros. E isso é fundamental para a nossa jornada. A graça, ela transforma a nossa contribuição em comunhão e serviço. A graça transforma a nossa comunhão, nossa contribuição em comunhão e serviço. Olha só o versículo 3 e 4. Fala assim: porque eles testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Até aqui. Na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Primeira característica aqui desse ajudar voluntário, não é estou falando de ser voluntário para ajudar, mas esse ajudar sem obrigatoriedade, mas de forma espontânea, vamos colocar aqui para não ser confundido como voluntário para fazer algo, é que Paulo não impôs uma taxa para eles. Vocês devem contribuir com 10%, com 5%, com 2%. E eu não estou falando de dízimo, tá? Estou falando de contribuição para ajudar o necessitado. Dízimo é outra coisa, tá? É outra coisa. Ele não fez uma ameaça espiritual. Se você não der, Deus vai arrancar de você o que Ele já te deu. Paulo não fez uma promessa: o que você der, Deus vai dar 4 vezes mais para você, 5 vezes mais, 10 vezes mais para você. Opa, calma aí. Então eu vou ajudar porque eu sou muito egoísta e eu quero mais. Eu quero mais.
Opa, para pouquinho, vai me ajudar 10 vezes mais, então eu vou fazer um investimento, né? Vou dar 10, vou receber 100, vou dar 100, vou receber 1.000, vou dar 1.000, vou receber 10.000, opa! Tá bom, tá fácil assim, tá gostoso, vamos lá. Ainda é o eu no meio, percebe? É eu no centro. Eu faço porque eu quero receber. Não teve promessas de prosperidade ou troca. Eu vou fazer isso se o Senhor me der aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu faço isso. Barganha com Deus. Não é isso. Mas aqui, essa ajuda, ela estava de forma voluntária. Ajudar de forma espontânea o outro. Eles contribuíram de forma voluntária, mas não com sacrifício. A frase, para nós aqui pensar sobre isso, é essa aqui, ó. Uma oferta voluntária pode ser profundamente comprometida. Uma oferta voluntária, ela pode ser profundamente comprometida com o outro, tá? Não comprometida no processo da sua ação, mas comprometida no processo de envolvimento com o outro. Olhando aqui, tem 3 palavras que é importante pensar sobre esse texto. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca 3 termos do texto aqui que é importante desse versículo 4 que nós lemos. O primeiro termo é charis. Charis é graça. É graça. Contribuir era visto como privilégio. Então, eu tenho o privilégio de ajudar. Não apenas como perda. Eu contribuo e contribuir para mim é uma bênção. Contribuir para mim é uma bênção. É esse termo que ele usa. Contribuir para mim é uma dádiva. Afinal de contas, é melhor dar do que receber. Porque se eu dou, eu já fui abençoado. Se eu estou recebendo, é porque eu estou sendo abençoado naquele momento. Tudo vem de Deus, a bênção vem de Deus. Quem contribui não é o centro. Ele contribui para louvar e glorificar a Deus. Ó, tá vendo? Eu estou te dando aqui, ó. Olha aqui quem está te dando. Olha bem, para você não esquecer. Meu nome é tal. Eu que estou fazendo. Não é assim. Porque quem que deve ser glorificado no ajudar? Quando nós ajudamos o outro? É Deus. Deus me abençoa e eu estou dando a ti também. A segunda palavra que o reverendo Hernandes destaca nesse versículo 4 é koinonia. Lembra, antigamente tinha um ministério koinonia de louvor, né? Lembra? Os mais antigos aí talvez lembrem, né? Os 48 aí, que nem eu aí, nessa faixa aí, lembro, koinonia de louvor, eu gostava muito. Koinonia quer dizer comunhão, tá? Comunhão. Então, os macedônicos gentios ajudavam os cristãos judeus de Jerusalém. A oferta demonstrava unidade da igreja, pertencimento ao mesmo corpo e responsabilidade mútua. A palavra de Deus fala que nós devemos dar primeiro para quem? Para os de casa. Ajudar primeiramente os de casa. Se alguém está passando por necessidade, nós temos a responsabilidade no processo da koinonia de ajudar os de casa. E não abandonar ele. Não, se vira aí, isso é problema teu. Você só é bem-vindo quando você está contribuindo. Opa, espera um pouquinho, não pode ser assim. Quando ele estava contribuindo, ele era bem-vindo. Mas quando ele está passando por necessidade, agora ele não é bem-vindo mais? Não, de forma nenhuma. Quando estava colocando, estava tudo felizinho, tudo bom, né? Agora, quando está precisando, não é mais? Não, pelo contrário. O processo de koinonia mostra a unidade da igreja. Eu estou me preocupando com o outro. Eu me preocupo com você. Me preocupo com
o reino de Deus. E nós pertencemos ao mesmo corpo. E corpo é quando o dedo recebe uma martelada, não é só o dedo que sofre. Mas quem que sofre? O corpo inteiro. Imagina aquele dedo latejando ali. Parece que tem um coração no dedo, né? Ele está batendo um segundo coração no dedo ali, da martelada ali, né? Fica ali. O corpo inteiro sofre. Então, se alguém está passando por dificuldade, quando eu pertenço ao mesmo corpo, eu estou olhando o outro para socorrê-lo e ajudá-lo. Mas a terceira palavra aqui para a gente finalizar é diaconia. Diaconia. E diaconia aqui é serviço. E tem uma distinção bem importante aqui que o reverendo Hernandes faz. A assistência aos necessitados era considerada ministério. Até diga de passagem, quando vai ter a ordenação dos diáconos, é porque as viúvas estavam ficando sem pegar alimento. Lembra do texto? Então vão lá, reclamam para os apóstolos falam, não é justo que a gente deixe o ensino da palavra para levar a comida às viúvas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos eleger homens santos, homens preparados, homens maduros, para que possa fazer essa distribuição às viúvas e ninguém fique de fora. Tá, mas existe um processo da diaconia que não é só para os ordenados a diácono, porque tem os ordenados no ofício do diaconato e tem também aqueles que exercem o cuidado, o serviço para com todos. Olhando isso para nós e olhando o ministério, ministério não é apenas pregar, cantar, ensinar, dirigir culto. Ministério é levar alimento, visitar enfermos, acompanhar famílias, oferecer orientação, administrar recursos, ouvir quem está sofrendo, ajudar quem está precisando de alguma ajuda, de um trabalho, né? Isso é bênção do Senhor. Você está sabendo de um emprego, você sabe de um irmão que está desempregado, você fala, irmão, você viu essa vaga aqui, talvez essa vaga seria interessante para você. Isso está ajudando. Está ajudando. Diaconia e diaconato. Olha só, tem uma distinção. Diaconia, chamado de toda a igreja para servir. Diaconia é chamado de toda a igreja para servir. Diaconato, ofício específico de liderança e organização da misericórdia. Nem todos são diáconos, mas todos são servos. Todos os cristãos são servos. O servo que não serve para servir. O servo que não serve para servir. Todos nós somos diáconos chamados para o serviço da obra do Senhor. Diga de passagem, não é só os diáconos que sustentam a igreja com os seus recursos. Não só os diáconos que sustentam a igreja no processo das cestas básicas. Não, é todos os servos que servem com amor e dedicação no processo do cuidado. Hoje nós estamos comemorando o dia do diácono e louvamos a Deus pela vida dos que estão servindo no diaconato. Mas louvamos a Deus também por cada irmão e irmã que tem se levantado para servir com responsabilidade, servir os necessitados, servir aqueles que passam por dificuldades. A igreja deve fazer o bem a todos. A todos. Ah, mas esse está explorando. Faça o bem. Faça o bem. E o bem maior que a gente pode fazer é Cristo. Sim, é Cristo. Mas não só de pão viverá o homem, não é isso que nós falamos? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe que ele não fala assim,
não vive o homem de pão. Ele fala nem só de pão, mas também com pão. Então tem que ter pão, não tem? Você tomou café que horas? Daqui a pouco a barriguinha está, né, querendo almoço, né? Aí querendo aquela lasanha, né, aquele prato gostoso, domingo, né? Vai ter lasanha lá, não? Eita. Frango assado, é bom, ó, é bom. Depois indica o lugar que a gente compra o frango assado bom, bem temperadinho aí, né? É muito bom. É ótimo, né, franguinho assado, não é? Perfeito, é isso mesmo, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos esquecer que, independente da posição que eu exerço, eu sou um servo. E eu devo servir em todo o tempo. Então, vamos servir com alegria. O Senhor nos chama para ser o serviço da obra dEle. E não para apenas sermos consumidores do reino de Deus. No reino de Deus nós não temos consumidores, nós temos trabalhadores que servem a todo tempo e em todo instante. Que Deus nos abençoe no processo de servir. Vamos servir com alegria. Eu louvo ao Senhor por cada pessoa que tem servido e vai servir no reino do Senhor Jesus Cristo. Isso é dádiva do Senhor. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque o Senhor tem chamado homens e mulheres para o serviço da tua casa, o serviço do reino de Deus, tanto internamente aqui na igreja como externamente, para ser um servo que serve todo o instante, louvando e glorificando o teu doce e santo nome. Não permita, Pai, que nós venhamos ficar ensimesmados, voltados para nós mesmos, voltado para apenas as nossas necessidades, as tribulações, as dores e as angústias. Mas desperta, Pai, paixão tal que nós venhamos poder olhar os necessitados à nossa volta e se compadecermos deles. Nos guarda, Pai, como igreja, para que possamos estar atentos, ó Deus, àqueles que passam por provações e lutas, para que possamos, ó Pai, assim socorrê-los, conforme a graça que o Senhor tem nos dado. Tem misericórdia, Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Um bom domingo a todos.